Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma super satisfação. Voltamos a conversar com a Backbase, vamos conversar com o Vini Lima, que é o Country Manager aqui no Brasil. Vini, muito bom poder falar com você. A Backbase, 2 anos sem conversar, 2 anos e pouco, deve ter muita coisa para a gente resgatar, não é isso? Obrigado pela sua participação. Eu quem agradeço, Xandó. Grande oportunidade de falar com vocês novamente. Satisfação poder estar compartilhando aí o que a gente tem de novidade nesses últimos 2 anos. Enfim, muito animado poder estar nesse momento aí batendo esse papo contigo. Puxa vida, não, maravilha. Eu vou até nesse momento do vídeo, na edição, colocar no canto superior da tela aqui um atalho para a primeira conversa com a Backbase, para quem quiser ver também como a Backbase era um tempo atrás, né? E eu não posso deixar de começar essa conversa perguntando para você, né, quem é a Backbase, de onde ela vem, quanto tempo ela está no mercado, falar um pouquinho do mercado dela. Eu vou te pedir para fazer uma breve apresentação da Backbase. Xandó, bom ponto, obrigado por dar esse tempo para eu realmente falar disso, porque é comum, né? A Backbase ela é uma empresa de 20 anos, na última década focada muito em bancos e cooperativas de crédito. Somos uma empresa global, presente em todos os continentes, muitos países, inclusive aqui perto, né, na América Latina. E aí, quando a gente fala de Backbase fora do Brasil, essa conversa ela é muito simples, né? Você fala de Backbase, isso se entende, é uma empresa muito bem conhecida. Aqui no Brasil, nós chegamos em janeiro, e aí janeiro desse ano, e aí quando em algumas conversas informais ou até reuniões com bancos, a gente falava de Backbase, o pessoal, como? Me explica. Então, eu faço questão realmente de dar esse histórico. Então, como mencionado, uma empresa na última década focada, né, nesse segmento, e somos o que hoje está se tornando uma pequena, algo até muito bem mencionado, que é plataforma de engajamento. Não é novidade isso daí, mas a gente costuma dizer que somos o líder em ter criado esse slogan, em ter lançado isso daí. O que a gente faz realmente é ajudar bancos e clientes a melhorar a comunicação e engajamento no âmbito digital. Puxa vida. Isso, nesse contexto de mundo altamente digitalizado, eu consigo antecipar aqui bastante a importância disso. A empresa tem quantos anos? Foi fundada onde? A empresa ela foi fundada em Amsterdã, na Holanda, onde ainda a nossa matriz permanece. Temos ao redor do mundo são um total de, se eu não me engano, está até postado no LinkedIn, mas se eu não me engano são 15 escritórios distribuídos no mundo, sendo o mais recente deles aqui em São Paulo, no Parque da Cidade, um complexo aqui comercial. E a empresa são no total hoje chegando a aproximadamente 19 anos de existência. Puxa vida. Bom, nesse mundo que a gente vive hoje, e que mudou rápido, aliás, se eu puxar pela memória, acredito que 10, 15 anos atrás, talvez menos do que isso, o termo banco digital, interação com o cliente, a parte de engajamento, as próprias fintechs eram coisas que não existiam, isso tudo foi criado e apareceu muito rápido. Acho que vem um pouco daí a importância do tipo de serviço que a Backbase traz para essas instituições, né? É um bom ponto, porque até os nossos primeiros clientes, vamos pegar talvez o ABN lá da Holanda, foi um dos primeiros nossos, teve alguns clientes na África também que foram os que assim, ajudaram a Backbase a criar esse escopo, né, de engajamento bancário. A preocupação deles inicial era assim, poxa, como é que a gente digitaliza processo interno? Como é que a gente transforma os nossos processos mais eficaz, mais efetivo, mais rápido, mais seguro? Então eles tinham essa preocupação interna, como que eu resolvo meus problemas internos? Tá existindo uma tendência de diminuir papel, como eu faço isso? Então a Backbase lá no comecinho cuidava muito bem dessa parte interna do banco. E aí começou essa tendência que você mencionou, né? De clientes hoje tá usando plataformas e usando o celular para fazer tudo na vida. Quando aquilo começou, ainda não tinha nem a mobilidade de 3, 4G como hoje existe. A gente enxergou que, poxa, além de resolver o problema do lado de dentro do banco, por que a gente não resolve também o problema do lado de fora, né? E aí foi onde a gente se especializou muito.
em resolver o problema de fora para dentro. Qual que é a necessidade do cliente para, talvez, sei lá, contemplar um sonho, contemplar um objetivo financeiro, uma própria educação financeira dentro da família. A gente criou essa plataforma de engajamento, e a gente passa a adicionar, como você falou, de 2 anos para cá, já muita coisa mudou, e para isso a gente criou uma plataforma que tem um dinamismo muito grande, né, para poder absorver essas mudanças do mercado e poder, né, colocar a gente como analistas aí do mercado, como Forrester Wave e tantos outros, coloca a gente como líder nisso daí. Então a gente entende muito bem o que um cliente precisa para se sentir amado pelo banco, ou se sentir assim, poxa, eu gosto de fazer minhas operações no âmbito digital, que é foi uma grande aprendizado, né? A pandemia nos ajudou a acelerar isso, mas a gente estava acostumado em agência, né? Uma geração nova já meio que querendo se afastar disso, e aí a pandemia englobou a todas as gerações a que se aproximar dessa realidade. Você tocou num ponto bem interessante. É verdade, eu não consigo me lembrar a última vez que eu fui numa agência. E olha que eu sou cliente de banco tradicional, sou cliente de uma fintech, aí, um banco digital também, meu segundo banco, né? Mas esse desafio de trazer essa interação, essa comunicação, ou esse nível de serviço, que o cliente quer ser bem atendido, né? Ele quer ser bem tratado e as situações resolvidas, né? E vocês acabam auxiliando nisso tudo. Sim, sem dúvida, Xandó, essa é a nossa especialidade. Agora eu trago um alerta, né, até uma crítica para alguns players do mercado, todo mundo, tá? Isso não é exclusividade do Brasil. A transformação digital ela é complexa, seja num pequeno comércio, seja numa grande empresa, e no segmento financeiro não é menos complexo, é até mais difícil. A gente está falando de um segmento super regulamentado, e que envolve sistemas satélites para poder fazer isso tudo rodar. Agora, a crítica é que muitos bancos eles acabam colocando a parte de engajamento, a parte digital no marketing, né? No panfleto ali, no banner do site. Tem até um comercial nos Estados Unidos que é engraçado, o cara coloca a moeda ali na maquininha de café e dentro da máquina de café tem um cara mesmo fazendo café e colocando ali, você imagina que aquilo é automatizado. E aí a gente encontra isso em alguns bancos aqui. Então, você tem uma plataforma que o UX dela é muito bacana, mas por trás disso só estão faltando esconder ali a máquina de Xerox, sendo um pouco dramático, tá? Mas, infelizmente o banco ele quis passar essa imagem digital, existem alguns ainda que, por dificuldades, né, não é fácil colocar essa velocidade de transformação e poder atender o mercado também. E acaba que ainda processos internos ou processo de transformação de novos produtos, eles acabam sofrendo, porque dentro de casa tem um DNA um pouco mais atrasado, uma dificuldade um pouco mais complexa ali de poder lançar novos produtos e ter essa velocidade que hoje os clientes exigem. Entendi. Puxa vida. Bom, existe uma pesquisa que vocês divulgaram, uma pesquisa com uma série de informações, de conclusões, né? Eu sei que existem tópicos que são importantes de serem compartilhados. Te peço aí para você compartilhar algumas dessas conclusões que você queira destacar, por favor. Claro, convido, se até puder compartilhar esse link, a gente manda para você essa pesquisa para poder compartilhar. Vou colocar na edição aqui, ó. Tem muitos dados interessantes e vale a pena a leitura. Mas de uma maneira assim, um high level, né, uma visão geral, existe aí uma tendência onde eu prefiro um atendimento digital de neobanks. Né? Eles me entendem muito bem, a velocidade ali de comunicação e o nível de engajamento, ele é adequado, mas eu ainda quero deixar o meu dinheiro num banco tradicional. E isso não é novidade, todo mundo sabe disso, né? Muitos de nós temos, às vezes, 2 contas, justamente, né? Eu quero deixar meu dinheiro, minhas aplicações nesse banco. Só que isso vem mudando. Gerações novas já nem abrem mais contas em bancos tradicionais. O cara sai da universidade e já contrata ali, faz uma conta ali no banco digital, e aquilo passa a ganhar um espaço, né, dentro das instituições favoritas dessa pessoa. Meus filhos, os dois fizeram isso.
Exato. Então, assim, essas instituições entendem muito bem. Eu mesmo, morando fora do Brasil, tive uma necessidade de abrir uma conta, estando lá fora, abrir uma conta aqui sem muito histórico de crédito, sem estar tendo nem que estar no Brasil, só escaneando o documento e fazendo isso. Então, o que acontece, assim, poxa, na pesquisa ela exibiu isso, esses dados são bem evidentes. Meu investimento está ficando aqui, mas pagamento de boleto, um Pix eu faço pela conta digital, controlo a minha vida financeira. E cada vez mais esses dados eles estão se equilibrando, ou seja, bancos tradicionais estão cada vez mais preocupados com essa adoção da nova geração e também da conversão da geração um pouco mais tradicional, que agora vê valor nesse engajamento de neobanks, até grandes techs entrando nesse meio. O que a gente, né, ajuda muito bem, a gente tem, vamos falar aqui alguns nomes, né? Talvez o banco, se eu não me engano, é o banco mais antigo do mundo em funcionamento. É o Berenberg da Alemanha, de 1500 e... Posso errar o final aqui, mas 1539, se eu não me engano. Esse banco, Puxa ele ainda vida. existe, ele é um cliente super tradicional na Alemanha e é cliente nosso. E a gente tem clientes super digitais, super novos, também vê valor nessa transformação de ter uma plataformização para lançar produtos, ainda mais na parte de investimento, que está bem dinâmico isso, que também se aproveitam dessa plataforma. Então, o resumo disso é assim, a gente consegue dar essa velocidade para bancos tradicionais, cooperativas de créditos, poder competir, né, com essas empresas que são nativas digitais, que vêm com o DNA nativamente da era digital. Muito, muito interessante. E, aliás, até aproveito aqui a ocasião para te perguntar. Eu sei que vocês estão num processo de expansão, de crescimento, e eu gostaria que você comentasse isso, porque, afinal de contas, atender um banco de 500 anos e instituições moderníssimas não é para qualquer um, né? Então, vocês estão num processo de ampliação e eu queria que você contasse essa história. Bacana. Não é de agora, né? A Backbase, ao longo desses quase 20 anos, e mais especificamente na última década, vem expandindo globalmente. Começamos na Europa, como mencionei, na Holanda, foi expandindo para outros países. Hoje temos grandes mercados na Ásia, muitos, surpreendentemente, boa parte do continente africano ela é coberta pela Backbase em algumas instituições financeiras. Estados Unidos não é diferente, acho que o maior mercado com o maior número de bancos e cooperativas de crédito. Se a gente for falar, a maior cooperativa de crédito hoje do mundo é a Navy Federal, que fica nos Estados Unidos. O maior banco canadense, RBC, é um banco que é atendido pela Backbase. Isso vem expandindo, falar de México, dos 3 maiores bancos, 2 são Backbase, e isso vem Peru, Chile, e a gente chega agora no Brasil, né? Claro que o Brasil ele exigiu um pouco mais de cuidado, um pouco mais de estudo para essa entrada no mercado. O Brasil ele tem um segmento financeiro, né, a vertical financeira do Brasil muito, muito madura. Acho que o momento, a nossa fase de hiperinflação, de quem viveu isso, entende que eu não podia fazer uma transferência, esperar 2 dias para cair na conta, que o dinheiro já não valia nada. Então surgiram TED, DOCs e coisas que lá fora ainda não existiam. Então esse movimento de expansão ele já vem acontecendo há alguns anos, porém nos últimos 2 anos ele ganhou uma velocidade muito grande. Mais especificamente nesse ano, a empresa ela recebeu um aporte, né, um investidor, pela primeira vez a gente abriu nossos números, e a empresa que era de um dono só, houve uma pequena porcentagem que acabamos abrindo para investimento justamente para acelerar essa parte funcional da plataforma. Então a gente pode hoje atender mais mercados de uma melhor forma e podemos colocar equipes também posicionadas, porque o Brasil tem que estar em campo, né? Você tem que ter uma equipe local, entender aqui as tendências, as necessidades, a expectativa de instituições financeiras. Então isso a Backbase, ela double down, né? Ela intensificou muito bem nesse ano. Perfeito. Não, e o tipo, né, de serviço que a Backbase traz, né, algo realmente bastante necessário, com certeza acabou atraindo o interesse. Você falou desse investimento, desse aporte, né, que vai realmente ajudar a expandir ainda mais a empresa, né? Quem sabe
continue mais 500 anos, como o outro banco, o banco alemão que você falou, mas enfim. Puxa vida, eu queria te agradecer bastante, porque eu tive aí uma visão da Backbase 2 anos na primeira conversa. Essa visão, ela mudou no sentido de que abriu, né? Abriu o horizonte, entendi realmente qual é o contexto e que a gente possa voltar a falar daqui um par de meses, Vini, para contar essa história, que eu estou vendo que a Backbase é uma empresa que está em constante evolução e transformação, não é isso? É importante, né? Assim, o mercado está muito dinâmico. Então, citando aqui alguns exemplos, né? Open Bank é uma nova tendência, Pix foi lançado aí, vamos dizer assim, de uma forma prática, é novo, né? Ainda já está bem utilizado, mas o que eu costumo dizer para bancos é assim como aconteceu o Pix, assim como aconteceu o Open Banking, agora estão falando de Open Finance, Open Insurance e Open Sim. Everything, né? Open tudo. Vão novos desafios do mercado, só vão se intensificar. Os próximos 5 anos, o mercado financeiro ele vai mudar mais do que se alterou nos últimos 30. E aí, quais empresas estão preparadas para isso? Se a gente for analisar, tirar um raio-x da indústria financeira brasileira, uma boa fatia dessas empresas, e assim, desculpa, não vou falar só do Brasil porque isso é geral, essa dificuldade é geral. A gente tem clientes que rodam em COBOL. E aí, o pessoal que trabalha em banco lá na parte tecnológica, eles dão risada e falam assim, é mesmo, porque é uma grande realidade. E como que eu substituo esses sistemas sem perder time to market, sem perder o valor para o meu cliente? É quase que operar um paciente ali na open heart surgery, uma cirurgia de peito aberto, sem deixar a vida ali do paciente parar. A questão o desafio no banco é a mesma coisa. A Backbase, ela é essa camada de tecnologia na qual ela entra, ela se assenta em cima de legados existentes do banco, parcerias existentes de fintechs e tecnologia nova que esse banco orquestra isso tudo muito bem, coloca em telas tanto para o cliente quanto para o funcionário do banco, e coloca muita energia, coloca muita robustez nessas telas. Então, não é simplesmente criar um front-end, né? Não é simplesmente conectar com o core bancário. A gente é um subcore, a gente é um core satélite, porque muitas das informações que a gente extrai do core, ela é trabalhada, tem gente que usa o termo massagear esses dados, para que eles sejam otimizados e expostos de maneira efetiva. Tem gerente que tem que passar por 17 telas para poder fazer uma operação. Pois é. Isso a gente reduz para 1, 2 telas, dependendo da operação. Então, eu melhoro... imagina um cliente de relacionamento e de investimento poder ter uma visão 360 do cliente numa tela só, e poder ali tomar ações com o cliente a partir de um só sistema. Então, a Backbase ela tem uma ramificação muito grande para ajudar nessas frentes. Então, ficou muito claro, você conseguiu ir no ponto, né, de entender essa intervenção, a importância do trabalho da Backbase junto a essas instituições. Bom, que a gente possa daqui um par de meses se encontrar aí no escritório, que eu já sei, você me contou que não é tão longe, tomar um café ao vivo e gravar um papo fácil presencial, que tal? Vamos, adoraria, você vai ficar me devendo isso daí sim, eu quero fazer a próxima presencial. Combinado, maravilha. Super, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Vini Lima, Country Manager da Backbase. Vini, super obrigado. Fique bem até essa nossa próxima conversa, que não demore tanto. Até lá. Um abraço, Xandão. Obrigado.